Obrigado. Bom, ontem eu já tive uma aula de beach tênis aqui, o nosso CEO, Luiz, aprendendo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é difícil concorrer com a Bahia nesse tema, viu? Que é sobre calma da mente. Nós vamos falar disso aqui num estado que nos ensina muito sobre isso. Nós vamos falar sobre foco, saúde mental. E recentemente eu tive num evento, fazendo uma palestra para um grupo de varejistas, chama SA Mais Varejo, e ali estavam os maiores varejistas do Brasil, de supermercadista, tinha mais de 200 bilhões em faturamento combinado ali, e eu falei, nós vamos falar sobre saúde mental para alta performance, e tinha saído um palestrante antes de mim, estava aquele zum no auditório, eu falei, bom, vocês não estão prestando muita atenção, então nós vamos mudar de tema. Nós vamos falar como que a gente consegue aumentar em pelo menos 37% a conversão de vendas, sem ter que crescer equipe, sem ter que dar nenhum treinamento novo, spin selling, CRM, sobre nada disso. Quem tem interesse? Deu aquele silêncio no auditório. Quem tem interesse nesse tema aí? Prefere esse segundo? Pronto, nós vamos falar sobre os dois temas. Isso aqui é uma pesquisa de Harvard, mostrando que quando a gente trata a saúde mental, a gente tem esses aumentos. E eu, ao longo dos meus últimos anos, eu tenho percebido, verificado, aumentos superiores a esses ainda, quando a gente trata da nossa mente, o poder que isso tem. Porque no final do dia, vender, para a gente vender, a gente tem que estar bem. Para mim, vendas é sobre transferir entusiasmo. A gente transfere entusiasmo de um produto ou serviço nosso para outra pessoa. Agora, a gente vende o tempo todo, a gente não vende só produto ou serviço, né? A gente vende, você vende para sua esposa, para o seu marido, vamos fazer uma viagem para tal lugar. Você vende para sua equipe, esse produto novo é fantástico, vamos colocar ele no mercado. Você vende para os seus filhos a importância dele fazer uma faculdade, X. Você vende para o seu amigo, vamos assistir um jogo, vamos para um restaurante. A gente vende o tempo todo, tudo é sobre transferir entusiasmo. Liderar e gerir também é vender. Você está vendendo aquela ideia, aquele estímulo, aquela necessidade da pessoa fazer aquilo. Agora, o que acontece quando não existe entusiasmo? Não existe venda. Imagina você ligar e falar, lubrificante novo aqui, não sei se vai funcionar não, mas testa aí, estou precisando bater meta e tal. Como é que vai, né? No final do mês, me ajuda com isso aí. Não vende. Vender, você tem que ter entusiasmo para levar isso aí. Agora, vocês sabem o que significa a palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo vem do grego, ethos, Deus interior. Então entusiasmo é essa energia interior, essa divindade interior. Isso que significa. Agora, quando não tem entusiasmo, não existe venda. E o Einstein disse, a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência em que o problema foi criado. Se você quer resolver um problema, você tem que elevar o seu nível de consciência sobre esse problema. E qual que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o problema da depressão, ansiedade e procrastinação incapacitante. Só no Brasil são mais de 40 milhões de brasileiros nessa situação. A pessoa não está conseguindo se conectar. Esse custo no mundo é superior a $1 trilhão desperdiçados nas empresas, porque as pessoas não estão com a mente boa. 32% estão vivendo burnout. Nessa era da hiperinformação, inteligência artificial, nós estamos vivendo uma era que a humanidade nunca viveu ela antes. Uma exponencialidade de informação e conhecimento e mudança e impermanência num nível nunca vivido antes. Olha para os nossos avós, né? Acordavam, iam dormir, passavam 1, 2, 3, 5, 10 anos, não acontecia muita coisa, muita mudança absurda. A gente se dorme um dia, acorda no outro, mudou tudo. É tudo muito rápido. Então, isso está trazendo essa desconexão. Quem aí tem filhos? Levanta os braços. Boa parte do salão. Entre 18 e 24 anos, 49,9% dos jovens está passando por essa questão. Então isso é muito grave, gente. Isso é muito mais grave que o Covid. Isso é uma dor invisível. Ela não sangra. Ela está ali. Você está sentado na frente de alguém, você acha que essa pessoa está bem, mas ela não está bem. Eu vou contar para vocês já como que eu vivi esse momento. Esse outro estudo aqui de Harvard, apresentado pela Deloitte, mostra que 31% do custo de folha de uma empresa é jogado no lixo mensalmente por conta da questão relacionada à saúde mental. Isso é praticamente 1/3. O que o RH enxerga?
O RH enxerga o turnover, né? A pessoa não está durando na empresa. Enxerga o absenteísmo, a pessoa já está afastada ou está faltando. Enxerga o custo de assistência de saúde. Agora, isso é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro está no presenteísmo, ou silent quitting do inglês, ou a procrastinação. A gente vai entender o mecanismo por trás disso. É a pessoa que está de home office, mas ela está na Netflix. Ou ela está na empresa, ela está assistindo, está vendo um Instagram, TikTok, fuma um vape, vai no banheiro, toma um café, bate papo, já é hora do almoço, e ela enrola o dia inteiro e não consegue produzir. Ela não consegue produzir. Vocês vão perceber que a gente passa por esses momentos. Vocês vão aprender como não ficar nesse lugar. Então, isso é tão grave que o governo foi lá e falou, o negócio é muito sério. Eu brinco que foi uma reunião de 15 minutos. Falaram, tem 40 milhões de brasileiros, a situação da saúde mental está muito comprometida. O que a gente faz? Manda as empresas resolver. Assinarem NR1, vamos para o próximo tema, aumenta o IOF. Porque de tão grave que é. Então, a partir do próximo ano, as empresas têm que entender, né? Igual tem que ver se tem capacete, luva, tudo. Agora tem que ver se o ambiente da empresa está adequado. Senão vai ter multa, ação trabalhista. Esse é o tamanho do problema. Então eu vejo hoje a ansiedade, a procrastinação são as maiores assassinas do nosso futuro. É aquilo que desperdiça nosso tempo, faz a gente não produzir. E agora eu quero contar para vocês duas breves histórias, como que eu vivi isso aí, como que eu cheguei nesse lugar, por que eu descobri isso. Eu sou engenheiro, fiz direito também, então sou da área de exatas, tive inúmeras empresas, mas o que eu vou contar é dessa uma específica, desse dia específico que eu estava amanhecendo um dia na minha casa, morava em Alphaville, São Paulo, em 1º de janeiro de 2015. Eu estava na minha piscina, olhando para o céu, meus amigos em casa, fazendo uma festa de Réveillon, morava numa casa maravilhosa, tinha uma Golden Retriever, 2 filhos gêmeos, novinhos. Eu tinha iniciado antes, 5 anos antes, uma empresa chamada Bebê Store. Essa empresa tinha se tornado líder do mercado de produtos para bebês no Brasil. Essa empresa tinha levantado ao câmbio de hoje algo superior a R$1 bilhão de investimento, tinha 600 colaboradores, mais de 50 mil SKUs de produtos que a gente distribuía. E naquele ano eu tinha tido um ano fantástico, 2014. Tinha começado do zero essa empresa com a minha então esposa. E ali eu tinha comprado meu concorrente, meu maior concorrente, que era uma empresa americana. Eu tinha ganho nesse ano o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame, capa de revista, várias coisas fantásticas. Só que nesse momento eu estava olhando para o céu e eu perguntei, Deus, eu conquistei isso tudo com 33, 34 anos, mas como é que eu tiro essa angústia do peito? Como é que eu tiro essa dor do meu peito? Porque parece que a ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder, mas eu vivia numa angústia constante. Nessa época eu fui com a minha esposa, nós nunca tirava férias, mas resolvi emendar um feriado de quinta para sexta. Fomos para o Chile, para Santiago. Aí a gente chegou na quarta, fomos jantar, quinta almoçamos, sexta jantamos. Eu peguei e falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Tem 1 milhão de coisas para fazer em São Paulo, os restaurantes lá são bem melhores, vamos embora. Aí fui embora, não consegui ficar. Naturalmente o casamento não foi longe também. Mas ali eu estava perguntando, e aí, o que eu faço agora? O que eu faço para sair desse lugar? E Deus me respondeu 90 dias depois disso aí. 90 dias depois disso aí, as revistas ainda estavam na banca e eu já não tinha mais nada daquilo ali. E 90 dias depois daquilo, eu saí da minha empresa, fui para o conselho, briguei com meus fundos, investidores, fui afastado da empresa. Você sai nessas situações, é só para te dar um título, na verdade você está fora. Eu não tinha mais aquela casa linda, ficou para o divórcio, não morava mais com meus filhos, até aquela Golden Retriever foi embora. E eu fui embora de casa com uma malinha de mão, fui para a Espanha dar um tempo, fazer kitesurf, que era um esporte que eu queria aprender muito, e ali eu aprendi a primeira grande lição sobre a impermanência da vida. Sobre como todas essas coisas são vaidade, como dinheiro, sucesso, coisas materiais e premiações, aquilo é só um instante. E em um instante aquilo pode ir embora, em um instante aquilo pode se perder.
A única constante na vida é a mudança. Ali eu tive essa primeira grande lição. E segui minha vida. Segui minha vida, entendi que a vaidade é alimento dos tolos, né? Isso que a gente busca tanto, aplausos, né? Como disse Marco Aurélio, o que são aplausos, se não um barulho gerado pelo bater de mão de pessoas que logo terão partido, assim como você também. Só que a gente busca isso muito. E ali eu recomecei minha vida, eu recomecei novo relacionamento, nova empresa e continuei seguindo a vida do mesmo jeito que eu vinha antes. Trabalhando, até que a vida me dá a segunda lição de impermanência, em junho de 2021. E dessa vez não era mais sobre a impermanência de coisas materiais. Nessa foto aí eu estava no hospital, em São Paulo, com 90% do meu pulmão tomado, com o Covid, na UTI, e eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até enfiar um tubo na minha garganta, eu perdesse a consciência, com grande chance de ser para sempre. Eu fiquei, tinham 22 leitos, 21 entubados, só eu que não, e eu fiquei assim por 7 dias, entre a vida e a morte. Eu dormia 22 horas por dia, acordava, eu não tinha força para pegar o lençol assim e abrir. E fiquei assim por uma semana, nesse limiar, percebendo dessa vez a impermanência da própria vida. E ali, graças a Deus, graças a um trabalho fantástico do Dr. Zebalos, que foi o médico que me atendeu e a equipe dele, eu saí dessa situação sem nenhuma sequela aparente. Fui para casa, perdi uns 8 quilos na época, foi um efeito colateral positivo. E ali, a hora que eu começo a voltar a trabalhar nas minhas coisas, eu não consigo. Aí eu abro o computador, eu tinha uma outra empresa nessa época de tecnologia chamada Reach, uma empresa de inteligência artificial lá em 2021, Speech Analytics e tudo. E eu não conseguia, eu era CEO, co-CEO, eu fazia uma parte comercial. Aí você imagina o seguinte, eu entrava numa reunião comercial com a tela de Zoom, falava que eu estava com problema na câmera, mas eu ficava jogando Candy Crush durante a reunião. E eu que tinha que vender. Não conseguia, era mais forte que eu, não conseguia focar. Às vezes eu desligava a reunião, ia para o banheiro e vomitava. Não conseguia, era mais forte que eu. Eu olhava para uma planilha, eu não conseguia, não vinha. Imagina, mexi com isso a vida inteira, de repente não vinha. Eu tinha perdido completamente o entusiasmo. Eu não sabia para que eu acordava, nem o que eu fazia durante o dia. Eu fiquei por um ano à deriva, sem saber o que eu fazia. Fui diagnosticado com depressão. Eu achava na época que depressão era sobre tristeza. E eu percebi que não era sobre tristeza, é algo muito mais profundo que isso. É uma falta completa de entusiasmo. Você não quer viver, não quer morrer, você não quer nada. Você está vegetando vivo ali. E foi como eu estive por um ano. E nesse um ano eu falei, gente, eu preciso sair disso. Como que eu saio desse lugar? E eu não queria tomar remédio, porque eu já tinha passado por isso com a minha ex-mulher, minha família, meu pai. Eu falei, eu não quero tomar porque eu vejo que isso aí resolve os efeitos, mas isso não resolve a causa. Eu quero entender a causa, por que a minha mente funcionava de uma forma e passou a funcionar de outra. E assim eu comecei a fazer um mergulho. Inicialmente mergulhei na teologia, li a Bíblia, li de novo, maravilhosa, ali mais de 8 vezes, mas naquela época não resolveu nada, eu continuava mal. Aí eu falei, deixa eu ler os livros do Espiritismo, do Allan Kardec. Li todos eles, os 5, maravilhosos também, mas eu continuava mal. Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, a Kabbalah, o Zohar, o Kaivalon, Tao, o Alcorão, li todos, de ponta a ponta. Alguns deles, algumas vezes, mas a verdade é que eu continuava mal. Eu via todos esses mestres inspirados com exemplos maravilhosos, mas e aí? Eles estão lá, eu estou aqui nesse buraco. Como é que eu saio desse buraco e chego lá? Eu não via esse caminho não estava claro para mim. Até que um dia eu saí de São Paulo, eu fui pegar onda lá na Ilha do Mel, e eu indo de carro para Florianópolis também, fazer kitesurf mais uma vez, é uma fuga que eu tenho para espairecer. Eu estou na estrada e eu escuto um livro que mudou completamente a minha vida. E o nome desse livro é Meditações. Esse livro
Na verdade, foi um diário de um imperador romano de mais de 2000 anos, de 2000 anos atrás, onde ele escrevia os seus pensamentos, era o seu diário pessoal. Então vocês imaginam o seguinte, o que era o imperador há 2000 anos? Imagina o poder do presidente americano, Donald Trump, com o presidente chinês, com o russo, com todos os demais somados em um cara só, lá no topo do mundo. Imagina o dinheiro do Elon Musk, Warren Buffett e todos os grandes empresários do mundo concentrados num cara só. A fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo num cara só, sozinho, no topo do mundo. E essa pessoa é extremamente sábia. O que pensa um cara desse, que já tem tudo além do que você jamais poderia imaginar? E ele escrevia quais eram os pensamentos dele. Ali era uma reflexão própria, não era para virar um livro, era um diário. E ele, na primeira parte do livro, é uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele fala, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a importância da humildade, da simplicidade, a me abster-se de, não apenas de maus atos, como também de maus pensamentos. Ao meu pai a importância do trabalho, da virilidade, servir ao próximo. Ao meu amigo Muciono a importância da filosofia, do conhecimento. E ele vai, gente, por 20 páginas agradecendo as pessoas que ensinaram valores e virtudes. E ali, para mim, de repente, fez assim, ó, bum! De repente eu falei, gente do céu, é sobre isso. A vida é sobre isso. É sobre valores e virtudes. Eu falei, gente, mas Jesus falou isso o tempo todo. Buda falou isso, Gandhi falou isso, Tal falou isso, Moisés, Maomé, todo mundo falou isso aí. Mas eu não tinha entendido isso. Parece que era só algo a mais ali. Agora eu entendi. Para mim, vocês já viram quando aquele cara que pinta de cabeça para baixo, ele vira o quadro assim, você enxerga? Para mim foi aquilo. De repente eu enxerguei. Eu falei, é sobre valores e virtudes. Quem que é esse cara? Fui lá, mergulhei, li tudo que tinha dele, li o livro todo. Aí vi que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, que são esses pórticos aqui. É uma filosofia que ela se origina lá com Sócrates, depois ela é consolidada por um cara chamado Zenão, onde ela... O que esses caras ficavam fazendo, esses filósofos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso objetivo na vida? A gente nasce, dá em torno de 80 voltinhas em torno do Sol e depois a gente volta. É isso. Na época nem era 80, era umas 40 e poucas. Às vezes você tem um bônus, 10, 20 anos a menos, às vezes não, mas é isso. A vida é o que acontece entre essa chegada e essa partida. E o que a gente faz? Qual que é a regra do jogo enquanto a gente está aqui? Então esses caras dedicaram a vida a ficar tentando imaginar o que era. E a regra do jogo é a mesma para hoje. Nós estamos aqui para quê? O que eu tenho que fazer nesse período? E essa filosofia trazia isso. Percebi que essa filosofia, boa parte do Vale do Silício, as Big Techs, são todas estoicas, baseadas em conceitos estoicos. As Big Techs todas, disciplina, resiliência, força mental, caráter, valores. Descobri que boa parte dos grandes líderes do mundo, você pega a Constituição Americana, foi fundada por George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, eram estoicos. Portanto, a base da Constituição Americana, da qual todas as demais ocidentais foram copiadas, é a base estoica, the pursuit of happiness, the values, os valores e tudo mais, está presente. Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com eles. Times de alta performance, como Navy SEALs, NFL, NBA, tudo que vocês imaginarem, utilizam conceitos estoicos para terem essa força, essa resiliência mental. E ali eu falei, gente, como que tinha isso aí? Ninguém me falou disso antes? Que loucura! Onde que estava escondido isso? Onde eu estava escondido? E, na medida que eu fui mergulhando, eu fui me curando. De repente, sem nada, sem remédio, sem nada, eu estava bem. Eu acordava segunda-feira bem, olhava e falava, nossa, hoje é segunda de manhã, São Paulo, trânsito, chuva. Nossa, mas estou bem, ué. Será que não vai vir aquela nuvem? Aí eu olhava no segundo dia, estava bem de novo, quarta-feira estava bem e fui bem. De repente eu vi, eu estava curado. Do nada eu estava curado. Falei, gente, que coisa fantástica. Qual que foi a minha primeira reação? Comecei a comprar livro e dar para os amigos. Comprava livro, dava para um, dava para outro, dava para outro. Depois eu encontrava esses amigos novamente e falava, e aí, o que você achou? Ah, Léo, correria, não consegui ler, tal, tá lá no minha cabeceira.
Poxa, que dó, né? Ninguém está lendo nada. Aí falei, como que eu garanto que isso chega nos meus filhos? Eu tenho 2 filhos, Theo e Luca, são gêmeos, hoje eles estão com 14 anos. Eles tinham 11. Falei, como que isso pode chegar neles? Porque agora eu vi que de repente eu posso partir. E eu queria muito que eles tivessem isso, só que eles não têm idade ainda. Aí eu falei, já sei, eu vou gravar um podcast, igual eu escutei aquele, eu leio 3, 4 minutos, falo aquilo ali, falo o que eu achei e deixo ele no ar. Aí pronto, se eu partir antes deles poderem escutar, eles já vão lá e escutam isso. E comecei a fazer em dia 3 de janeiro de 2022. E eu falei, eu vou fazer todo dia porque essa vai ser minha pílula, esse vai ser meu remédio. Eu chamei ele de meditação estoica, está no Spotify. E em 2022 ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo todo pela Spotify. E eu comecei a receber dezenas, centenas, milhares de depoimentos de pessoas que falaram, Léo, isso transformou minha vida completamente. Pessoas que tinham passado por dores inimagináveis, como perder uma mãe, perder um filho, pessoas que doenças graves, pessoas que tinham perdido tudo, falido, pessoas que tinham pensado em tirar a própria vida. E eu fui olhando aquilo e falando, gente, que coisa fantástica. Isso aqui não funcionou só para mim, esse conhecimento milenar, está funcionando para milhares de pessoas. Como que eu posso levar isso de forma mais objetiva, né? Porque aí já tinha um ano, ao longo desse ano todo, a pessoa me perguntava, eu falava, vai lá e escuta os podcasts, né? Mas já eram 365 ali, hoje já são mais de 1.200. Aí eu falei, eu preciso mergulhar nisso, eu preciso entender o que aconteceu na minha mente. E nesse período, eu comecei a fazer pós-graduação em neurociência, li boa parte dos livros de psicologia, psiquiatria, para entender o que tinha acontecido dentro de mim. E com isso, eu criei o que eu chamo de 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes são um mapa de transformação mental, de mudança de estado de presença que foi acontecendo dentro de mim, que a gente vai passar junto por elas hoje. Então ali a gente tem gratidão, humildade e fé. São as 3 lentes intrínsecas com as correspondentes ferramentas estoicas que me levaram para esse estado de presença. Depois a gente tem a sabedoria, depois a gente tem as 3 extrínsecas, coragem, resiliência e transbordo. E aqui por fora as ferramentas estoicas que, enquanto eu lia e estudava, isso foi aflorando. E ali eu consegui mapear e entender o que tinha acontecido. Eu fiz isso, aí eu comecei a fazer esse treinamento para algumas pessoas, alguns amigos ali, aqui. E um deles, o Pedro Quemuleira, que é fundador da ClearSale, acabou de vender para o Serasa por 2 bilhões. Eu sou empreendedor em Endeavor desde 2013, um grupo de empreendedores de alto impacto, uma organização americana. E esse Pedro é amigo meu da Endeavor. E ele falou, Léo, cara, isso é fantástico, isso, poxa, mudou minha vida, vamos levar isso para mais gente, vamos levar isso para frente e tal. Aí eu falei, vamos. Ele falou, vamos fazer um grupo da turma da Endeavor e vamos convidar eles, faz o treinamento para todo mundo. Eu acho que a turma está precisando. Eu falei, vamos, que horas que vamos pensar no horário? Aí eu falei, vamos fazer bem cedo, 5 horas da manhã, porque todo mundo tem a agenda puxada e a gente faz isso e quem quiser vai, ao vivo, pelo Zoom. A gente marcou quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a gente fez. Ele falou, Léo, mas muito cedo, será que não vai ter só eu e você nesse negócio? Não. Eu falei, quem quiser vem. De repente tinha 90 pessoas, alguns dos maiores empreendedores de tecnologia do Brasil estão aqui nessa foto, desde Sérgio Fúrio, Creditas, ClearSale, House, Gup, e eu e o Bernardinho fomos levar esse tema. Depois a gente fez um ao vivo lá em Paraty e foi maravilhoso. Aí eu comecei a levar esse treinamento para as empresas e assim a coisa foi escalando. Thiago Nigro, Bruno Perini me chamaram, Fábio Oliveira me chamou lá para o Sales Club, Falcone, Gup, inúmeras empresas. Um dia me liga um coronel do BOP de São Paulo. Léo, aqui é o coronel Nery do BOP. Aí a calma da mente quase foi embora, né? O coração dá aquela, fala, BOP? que eu vi? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, esse pessoal não liga se for algo sério, né? Quebra a porta e entra. Falei, gente, meus pecados estão todos prescritos. Ele falou, olha, um major nosso, ele fez seu treinamento online, falou que foi fantástico, e a gente tem um suicídio por semana na Polícia do Estado de São Paulo.
é muito grave, e dentro do BOP, que são as forças especiais, ainda é mais pesado ainda. A gente queria muito fazer esse treinamento. Eu levei o treinamento para o BOP, para alguns batalhões da polícia. Depois disso, o governador Zema me convidou, a gente fez para os batalhões, para os comandos da polícia e para todos os secretários do estado de Minas. E assim, nos últimos 2 anos, 3 anos, foram em mais de 30 mil pessoas, mais de 200 empresas e 5 mil líderes, fazendo esse treinamento da calma da mente. E por que ele funciona, gente? Por que ele funciona desde um soldado do BOP com um nível de estresse absurdo, a um jovem, a um vendedor, a uma indústria, a um Dr. Olavo Setúbal, o presidente do Itaú, fez, enfim. Por que funciona para todo mundo? Porque todos nós somos iguais, todos nós somos do mesmo jeito dentro, não tem nenhuma diferença. E ali eu fui descobrir isso na filosofia e depois fui validar isso na neurociência. E agora eu vou contar para vocês como que funciona o cérebro de vocês, como que funciona dentro de vocês. E basicamente, o que nós temos? Nós temos 2 grandes estados de presença dentro de nós. Nós temos o estado de guerra e o estado de paz. Igual um país, se um país está em guerra, você tem um general cuidando dele, correto? Se ele está em paz, você tem um presidente cuidando. O seu cérebro é a mesma coisa. O seu general se chama amígdala e o seu presidente se chama neocórtex. Basicamente é isso. Você tem esses 2 grandes estados. Isso é neurociência. Agora vamos falar de física, que é o seguinte: tudo que existe na nossa vida é o momento presente, é o aqui, o agora. Cada instante do seu passado foi vivido onde? No presente, né? Cada instante do seu futuro vai se tornar passado quando? No presente. Ou seja, tudo que existe na nossa vida é o presente, é o aqui e o agora. É como se você estivesse numa cápsula do presente, vivendo esse presente, cruzando o tempo. Mas você está sempre no presente. Não existe o passado nem o futuro. Você está só no presente. Aí vamos somar, misturar os 2 conceitos. A nossa mente, para nos manter seguro, ela sai do presente, vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado no seu futuro. A gente chama isso de ansiedade. Nossa, essa fusão, será que vai dar certo? Será que meu emprego vai continuar? Será que eu vou vender mais? Será que eu vou vender menos? Qual marca que vai ser? E isso, e aquilo outro. E minha mulher, e meu filho, e a política, a economia, o câmbio, a inteligência artificial. Começa a escanear. A hora que ele faz isso, o que seu cérebro faz? Pum, estamos em guerra. Pá, ativo general. A hora que ativa o general, o que ele faz? Enche seu corpo com as armas dele. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. O que esses hormônios fazem com o seu corpo? A fisiologia dele. Coração acelera, sangue desce para a extremidade, respiração fica curta, boca seca, barriga, estômago gelado. Sabe por que a barriga dá aquele frio na barriga? Porque é seu corpo tirando o sangue da barriga, falando, corre, senão você vai morrer. Pupila dilata. A hora que a sua pupila dilata, você está buscando rotas de fuga. Você está com um olhar divergente, você não está com um olhar convergente olhando para um computador. Você está no estado de luta e fuga. Sangue na extremidade, pronto para fugir ou lutar. E essa reação ela era fundamental quando a gente vivia nas cavernas. Lá, o homem lá atrás, você era atacado por um predador, tigre dente de sabre vinha atrás de você, o que você tinha que fazer? Fugir ou lutar. Só que agora, quem que são os nossos predadores? Quem são os nossos predadores? Os boletos? Quem se sente ameaçado pelos boletos? As contas de cartão de crédito, as fusões, as conversas difíceis, o mercado, a economia. São questões psicológicas. E para onde que a gente foge disso? Não tem para onde fugir de boleto, não tem para onde fugir dessas coisas. Elas simplesmente são, elas existem. Só que aí o seu corpo inundado desses hormônios, eu chamo isso aqui de roda da aflição, ela tem 5 etapas. A primeira é sua mente no futuro fugindo do presente, que é tudo que existe. Chamamos isso de ansiedade. A segunda são os medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no seu corpo, mas você não tem para onde fugir ou lutar. O que seu corpo faz? Ele colapsa. A pessoa literalmente cai no chão e chora. Quem já viu alguém com ataque de pânico? Né? Quando eu estou com ataque de pânico, burnout, é tudo nessa segunda categoria ali. O corpo cai literalmente porque o corpo não sabe o que fazer. Aí, essa pessoa tem que trabalhar. Você põe ela para trabalhar, ela vai lá e vai trabalhar.
Aí ela senta no computador, o computador olha para ela olha para o computador, você olha para o telefone olha para você. Deixa eu ver esse videozinho aqui. Aí você olha um videozinho, 2 minutos, tal. Tô em casa hoje, saiu aquele episódio novo da série, dá 1 horinha, só não vai dar nada. Vou lá, assisto, e você vê, deixa eu ver mais esse, qual que é? Dançar. Cantar, vamos tomar uma ducha, vamos fazer qualquer coisa. Vamos procrastinar, porque a procrastinação ela é prima da ansiedade. A procrastinação é somente no presente, fugindo do presente. Aí você tem 2 formas de fazer isso. A primeira delas é drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, diminui um pouco da dor naquela hora que você está ali, mas os efeitos colaterais são graves e você não vai resolver nada. E a outra é o kit letargia, é um celularzinho, você fica divagando por horas a fio, Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, e você fica ali jogando o seu tempo no lixo. A hora que você fica consistentemente jogando o seu tempo no lixo, você não está pondo foco no seu pratinho do relacionamento, da saúde, da família, dos amigos, do trabalho, das finanças, de nada. O que começa a acontecer? Os pratinhos começam a cair no chão. Vocês já viram que quando começa a dar errado, vem tudo de uma vez? Porque você não está pondo energia em nada. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra? Passado, melancolia e depressão. Então, gente, esses 40 milhões de brasileiros, eu era um deles, estão vivendo e rodando essa roda da aflição. Eu acordava ansioso, cortisol lá em cima, aí eu dava um shot de cortisol na veia. Como que eu fazia isso? Ligava no Datena, via alguma notícia ruim, entra no Instagram, parece que está todo mundo viajando, só a gente que não, e você vai aumentando o seu nível de ansiedade, de cortisol. Aí você enrola o dia inteiro, procrastinava o dia inteiro fazendo nada. À noite eu dormia depressivo, e no outro dia eu acordava e fazia o ciclo de novo. E a minha pergunta sempre foi, será que não tem como sair e desativar essa tal dessa amígdala, ativar o neocórtex? Como é que eu faço isso? Como que a gente fica quando a gente está no estado de guerra? Vamos ver se vocês reconhecem alguém com algum desses sintomas. Paciência zero, intolerância, agressividade, exaustão, sem foco, sem inspiração. Levanta o braço quem conhece alguém assim, com algum desses sintomas. Quem não conhece alguém assim? Como é que a gente sai desse estado e vai para o outro? Como é que a gente tem foco, calma, inspiração, disciplina, resiliência? Como é que você inicia e termina uma atividade? Você tem que tirar esse percento de hormônio e colocar o outro percento de hormônio. Simples assim, gente, é alquimia. E eu falei, será que não tem uma chavinha? E eu descobri que existem 3 chavinhas extremamente poderosas. 3, não apenas uma, 3. E elas trabalham, o neocórtex e o amígdala trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que você liga uma, você desliga a outra. Olha que incrível. Ou igual no carro, você pisa no acelerador e no freio, nunca nos dois juntos. É a mesma coisa. A primeira dessas chavinhas aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina, circulação no neocórtex, medida em ressonância magnética. É estudo científico. Quem quer chutar qual que é essa primeira chavinha? Vamos ver. Podem falar, vão chutando aí. Alguma ideia? Não, ainda não. A atividade física. A atividade física é a primeira. A atividade física aumenta em mais de 25%. Quem aí faz atividade física? Levanta o braço. Agora, quem aí tem preguiça de fazer atividade física? Levanta o braço. É sempre muito interessante. Metade geralmente faz e 100% tem preguiça. Eu faço todo dia e tenho preguiça todo dia na hora de malhar. A hora que você vai aqueles primeiros 10 minutos correndo, você se arrasta. Aí você fala de novo. Aí a hora que você termina, eu falo, gente, como que eu poderia pensar em não ter vindo malhar hoje? Você não se sente, mano? Parece que você é outra pessoa quando você terminou? Porque não é que parece, você é outra pessoa. Vocês são uma indústria química. Qual que é a diferença de um tipo de graxa para outro tipo de graxa? Não é a composição química? Se você tem uma composição química no seu corpo e você tem outra composição química, você é outro produto, você é outro ser. Então você muda seu estado físico, fisiológico, químico.
Você deixa de ser uma pessoa e passa a ser outra, literalmente, a hora que você faz atividade física. Tem uma segunda que é ainda mais poderosa que a primeira. Aumenta em mais de 40%, também com estudo científico feito. Vocês podem googar isso aí depois que vocês vão ver. Agora é ChatGPT, né? Vocês vão ver isso aí. Querem chutar? Fé. Perfeito. A fé, a oração, a fé. Ah, Léo, em qual religião? Tanto faz. Pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus. Deus. Fisiologicamente, por que isso acontece? Porque a fé é o oposto do medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, você não ativa a amígdala, não coloca cortisol no seu corpo. Simples assim. O simples fato de você acreditar, ter fé, te faz ter um tipo de químico no seu corpo. Olha como que Deus trabalhou isso no nosso corpo, que coisa incrível. Você acredita, você funciona de uma maneira diferente. Meus pais sempre me falaram, meu filho, você tem que acreditar, você tem que ter fé. E tem, porque se você tem fé, é como se você saísse de casa com uma capa de superpoderes, de dopamina, de oxitocina. Se você não tem fé, é como se você tivesse um escudo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, e você não consegue pensar, você não consegue estar presente. Olha que coisa fantástica. Aí existe a terceira chavinha, e essa chave é ainda mais poderosa que essas outras duas. E quando combinada, é uma transformação completa. É o que acontece quando as pessoas... Vai acontecer com vocês já já. Que é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos que vocês vão aprender já já, onde vocês saem de um estado de presença e entram em outro, de forma intencional. Fala, estou me sentindo mal, quero me sentir bem. Pum. E todos vocês já fizeram isso de várias outras formas. Por exemplo, na hora que você assiste um filme de romance, você não sai emocionado, emocionada? Ou um filme de terror, você sai apreensivo? Você está mudando seu estado de presença assistindo um filme. O filme fica uma hora e meia te induzindo aquilo ali, de uma forma mais superficial, mas ele te muda o seu estado de presença. Uma música te muda o seu estado de presença. Você sentar de frente para o oceano ali, ficar ali se acalmando, muda o seu estado de presença. Tem várias coisas que mudam. Agora, quando você aprende a fazer isso num nível mais profundo, essa mudança é mais profunda, mais duradoura, mais impactante. Então, é sobre isso. É isso que a gente vai fazer. Qual que é o impacto disso na sua saúde? Bom, todos que vocês imaginarem. Diminui estresse, diminui a ansiedade, melhora sono, melhora a cognição, melhora a função imunológica, melhora tudo. Tudo é controlado pelo seu cérebro, tudo é controlado pela sua mente. Quando sua mente está doente, seu corpo inteiro adoece. Imagina um país que está em guerra. Ele está investindo em educação, saúde, lazer, estradas? Não, ele investe só na defesa. Seu corpo também, quando está em guerra, ele para de substituir células. Você substitui 25 milhões de células por segundo. Quando você está com a mente ruim, se sentindo na guerra, você para de substituir. O que gera má substituição de células, gente? Gera todo tipo de doença que você imaginar. Problemas cardíacos, cardiovasculares, câncer, imunológicos, tudo é má substituição de célula. A hora que você começa a tratar a sua mente, você começa a resolver esse problema. Então, além desses impactos na empresa, vamos falar da empresa. O que isso impacta na empresa? Aí a gente volta no nosso primeiro slide. Aumento de conversão em vendas. Imagine o seguinte, Harvard fez esse estudo aí, um estudo durou alguns anos, gastaram uma fortuna. Vamos fazer um estudo mental nosso mais simples. Imagina que vocês, no dia que vocês estão voando, que você está um avião, fala, gente, hoje eu estou muito bem, fiz tudo que eu precisava fazer. Nesse dia top, você produza 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, quantas unidades produtivas você produz? Boa, parabéns. Parabéns, qual que é seu nome? João, parabéns, João. Essa palestra minha, quando eu faço ela para empresas que não têm hierarquia, né, grupos heterogêneos, geralmente vem 0. Quando eu vou fazer para a empresa, geralmente vem uns 87%, 93%. Parabéns, João, pela honestidade. 0. A gente produz 0. Eu, quando estou mal, quando estava mal, produzia negativo. Às vezes é melhor nem ir na empresa, que você já chega com aquela energia, já causa e as coisas não saem. Então percebam, gente, quando vocês não estão com essa energia, com esse entusiasmo,
não vai. Já viram quando vocês vão fazer a venda, aquele dia que você está mal, você fala, cara, eu não vou nem ligar hoje, porque se eu ligar eu estou tão sem energia que eu não vou conseguir fechar. Porque essa energia você transmite, gente. Nós somos feitos de energia. E quando você não tem energia, você não consegue vender. Aí pega essa outra aqui da McKinsey. Aumento da inovação quando se trata da saúde mental. Todos nós precisamos inovar. Nossa forma de vender, de trabalhar, de criar, de fazer, a gente precisa inovar o tempo todo. Aí vamos fazer um estudo mental nosso também. Você está andando perto da sua casa tendo uma grande ideia que você vai levar para a empresa, que você vai trabalhar em cima dela. Aí um pitbull solta da coleira e corre atrás de você. Você vai conseguir terminar de pensar ou vai só correr? Você vai só correr. Por quê? Imediatamente seu corpo enche de cortisol, adrenalina, pum, você está em estado de luta e fuga. O sangue não está mais aqui. O que está acontecendo é que nós estamos correndo um pitbull 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a criatividade vai embora. Aí a Gallup traz esse outro estudo aqui, que aumenta a lucratividade, mais de 22%, redução de absenteísmo. É óbvio. Se a gente só somar aqueles números lá, 31% do custo de folha jogado no lixo, porque as pessoas não estão conseguindo focar, estão dispersas, estão procrastinando. Se aumenta a criatividade, aumenta a conversão em vendas, aumenta tudo, é a mesma empresa produzindo mais, ou uma empresa 1/3 menor produzindo igual. Então, o que isso impacta? No lucro, está diretamente relacionado ao lucro. Então, gente, não existe nada que dá mais ROI para uma empresa do que investir na mente de quem pensa por ela, o que é algo bem óbvio quando a gente para olhar dessa maneira. Então, é isso que a gente vai mergulhar agora. Eu queria trazer esse conto zen budista, que eu gosto muito, que o homem vem montado num cavalo, parecia que estava indo para um lugar muito importante, resoluto ali. O outro parou na estrada e falou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa é a nossa história. Essa pessoa montada nesse cavalo somos nós. E esse cavalo é a nossa mente selvagem, nos arrastando à força dos nossos hábitos. É a gente tomando um café sem sentir o gosto. É você estando com a pessoa que você ama no celular, conversando com sei lá quem, que depois você vai estar conversando com mais não sei quem, e você nunca está ali naquele momento, você está com seus filhos dispersos. É você estar no trabalho pensando nas férias. Aí você tira férias e pensa no trabalho. Ou seja, você nunca está no momento presente, que é o único lugar onde acontecem todas as coisas. Quem de vocês aí quer ser feliz no futuro? Parabéns, gente. Tem uma má notícia para vocês. Nenhum de vocês será feliz no futuro e eu não estou jogando praga aqui. Vocês só vão ser felizes no presente. O futuro, ele vai chegar na forma do presente. Então percebam que a felicidade, a alegria não é um projeto, ela é uma decisão. A gente escolhe estar feliz agora, aqui. A gente escolhe trabalhar essa gratidão que a gente já tem dentro de nós. É sobre isso que a gente começa a entender. Então, para a gente dar o primeiro passo, eu vou falar para vocês das coisas que eu aprendi, que eu já li, que eu já estudei. Teve uma delas que foi a que mais me transformou, foi a que mais mudou minha vida, foi a que mais existiu, vamos dizer, o Léo antes de saber isso e o Léo depois. E essa coisa foi o seguinte, foi quando eu descobri que eu não era os meus pensamentos. Quem aí tem essa percepção que você não é os seus pensamentos? Umas 3, 4 pessoas. Então vou perguntar de outra forma. Quem de vocês já não concordou com o pensamento seu? Ó, mais gente. Vamos ver se eu consigo unanimidade agora. Quem de vocês já pensou uma coisa que você falou assim, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso aqui. Essa aí sempre tem uma unanimidade. Percebam como que você pode não concordar com o pensamento seu. Como que você pode observar um pensamento? Percebe que existe um observador, existe um objeto? Você tem que entender que seus pensamentos são como nuvens. Eles vêm e eles vão. Você é o céu, você é a presença. Às vezes é uma nuvenzinha, uma cirrozinha lá em cima no céu. Às vezes é uma cumulus nimbus, uma nuvem negra de chuva.
Às vezes inicia uma, você está dirigindo, está tudo tranquilo, céu de brigadeiro. Aí de repente, bum, já viram isso? Do nada vem alguma coisa, fala, gente, eu estava bem até a esquina passada, por que agora eu estou mal? Será que entrou um espírito aqui? O que aconteceu? Foi um pensamento que escapou. De repente você estava dirigindo, viu a placa do Bradesco, falou, nossa, tem que pagar aquela conta, não sei o quê. Só que você nem viu aquilo que aconteceu, ela já veio imediatamente, já mudou seus hormônios, seus químicos. A hora que o pensamento vem, ele muda os seus químicos. A hora que muda seu químico, muda seu sentimento. Percebam, gente, que a nossa vida é mental. A base de tudo que a gente faz é mental. Nada no mundo, no seu universo, acontece fora de você. Todo o seu universo acontece apenas dentro de você. Tudo que acontece fora de você são apenas estímulos para como você vai interpretar isso dentro de você. Tudo. Então vamos lá, cada palavra que você já disse, onde que ela iniciou? Pensamento. Cada ação que você já tomou, aonde que ela iniciou? No pensamento. O que são hábitos? Hábitos são a repetição das ações. Você quer mudar um hábito, você muda o pensamento. O que é um caráter? É a coleção de hábitos. Você quer mudar um caráter, você muda o pensamento. O que é o destino? É criado a partir do seu caráter, dos seus hábitos. Você quer mudar ele, você muda o pensamento. Todas as coisas que já foram criadas até hoje, todas, cada produto que vocês vendem, desde do produto para purificar uma água, uma graxa, desde um celular desse. Esse celular um dia esteve no mundo das ideias. O Steve Jobs foi lá e conectou. Falou, opa, vi um celular aqui com tela grande, com internet, com jogos, com música. Foi lá e ele se conectou no mundo das ideias, o pensamento. A segunda parte da criação é a palavra. A palavra tem poder, a palavra é o verbo. Com a palavra você inicia um contrato, um casamento, um divórcio, uma venda, um cancelamento. Tudo inicia com a palavra, um projeto. Então a palavra ela tem mais força. A palavra se pegou aquela ideia do mundo das ideias e trouxe para cá. A palavra é extremamente poderosa. Depois a criação é a terceira etapa. A criação vem de criar a ação. Então é pensamento, palavra e ação. O que nós estamos fazendo aqui esse final de semana? Vocês estão conectando a ideias, a palavras. E vocês vão pegar essas palavras e colocarem elas em ação. Vocês estão sendo convencidos de certas palavras e vocês vão, através desse convencimento, transformar isso em ação. E assim vocês vão fazer a criação do seu plano de venda, do seu plano de negócio, do seu futuro. Então tudo inicia com o pensamento. Se o pensamento estiver tumultuado, conturbado, difuso, perdido, a criação também está comprometida. Porque não existe criação sem o pensamento. Não existe ação sem a palavra. É nexo causal isso aí. Então quando a gente entende isso, a gente quer resolver qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que resolver o nosso pensamento. Agora, a gente acabou de entender que nós não somos o nosso pensamento. Então, o que é o nosso pensamento? De onde que ele vem? Quem que cria esse pensamento aí? Aí a gente precisa entender um pouco dessa máquina que está aqui dentro, chamada cérebro. E essa máquina é o supercomputador mais poderoso que existe no planeta. Mais poderoso que existe no planeta, o cérebro de cada um de vocês. Vou dar uma ideia para vocês. Nós temos no nosso corpo mais de 37 trilhões de células. Trilhões com T. Você sabe a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão? Eu vou falar em tempo. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos com B é equivalente a 31 anos. Olha a diferença do milhão para o bilhão. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. E vocês têm 37 trilhões de células no seu corpo. Dê uma inspirada profunda, ó. O que aconteceu nesse instante? Nesse instante você levou oxigênio para 37 trilhões de células. Nesse instante você fez a reversa de gás carbônico de 37 trilhões de células. Nesse instante você substituiu 25 milhões de células.
Nesse instante, o seu sangue percorreu mais de 100 mil quilômetros de veias e artérias. Isso é 2 voltas no planeta. Imagina, nesse instante, 100 mil quilômetros de veias e artérias, seu sangue percorreu. Nesse instante, você editou mais de 2 milhões de bits de informação. Quem aí edita vídeo no celular? Quanto tempo você faz um vídeo de 5 minutos? Uma meia hora? 40 minutos, um vídeo de 5 minutos. Nesse instante, você recebeu 2 milhões de bits auditiva, sensitiva, olfativa, tativa. Você editou isso tudo em tempo real, fazendo de você a maior indústria cinematográfica do planeta. Se você estiver jogando beach tênis com o Luiz aqui, você recebeu uma raquetada de 200 km por hora, você ainda rebateu a raquete. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo uma vida. Enquanto isso, você não está nem pensando a respeito disso, está acontecendo autonomamente dentro de você. Quem que cuida disso? Quando vocês vão embora final de semana na empresa e vocês voltam, mudou alguma coisa na empresa? Um pouco de poeira na mesa só. Não muda nada se não tem ninguém trabalhando na empresa. Quando está parado, não muda. O seu corpo não para. Tem alguém cuidando disso. Não é você de forma intencional. É o seu sistema, seu comando biológico, mais de 100 mil processos por segundo dentro do seu corpo. Isso tudo, gente, quem cuida é o nosso corpo, é a nossa mente. Olha esse dado aqui, ó. Dentro da nossa célula, nós temos o nosso DNA, né? Todo mundo sabe o que é um DNA, ele é um microchipzinho com toda a sua informação. Se você pegar o DNA de uma única célula dá 2 metros se você esticar ele, ó. 1, 2, isso aqui é o DNA de uma célula sua. Se você multiplicar 2 metros por 37 trilhões, sabe a distância que vai se você esticar seu DNA? Você vai e volta no Sol 250 vezes. Ou você vai até Plutão, lá no fim do sistema solar, e volta 16 vezes. Esse é o seu código genético. E quem que cuida disso tudo? A sua mente. Mas ela gera um barulho absurdo, que literalmente quase nos deixa loucos. Porque a gente não consegue entender ela, a gente não consegue nos dissociarmos desse barulho todo. E quando você aprende a fazer isso, a controlar o que te controla, você consegue transformar tudo dentro de você. E é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Quem está afim de fazer isso, controlar propriamente, levanta o braço. Aê, muito bem. Nós vamos fazer isso agora, o primeiro. Quem aí já fez algum tipo de meditação? Deixa eu ver, levanta o braço. Bom, público metade aí. Imagina quando eu perguntei no BOP, nenhuma única pessoa levantou a mão. Ali eu seriamente falei, gente, se esse negócio não funcionar com esses caras aqui, eu tô vendo. Tudo os coletes à prova de bala, tudo ali, eles não relaxam nem ali nessa palestra não. Foi um pouco intimidador. Mas deu certo, no final você vê essa turma ali emocionada, você fala, nossa, olha que incrível. Ali eu tive meu teste de fogo, funciona para todo mundo. O que é meditar? Né? A meditação ela foi muito mal, o marketing dela foi muito ruim no Ocidente. Então você fala, nossa, tem que sentar, pensar, puta, não veio o pensamento perdido, deu errado e tal. Meditar, gente, é refletir, é observar os pensamentos. Existem várias técnicas de meditação, várias formas, eu já fiz vários formatos, várias intensidades. O que nós vamos fazer aqui agora é uma meditação guiada, onde eu simplesmente, vocês vão fechar os olhos e eu vou guiá-los para dentro de vocês. É uma meditação muito fácil de ser feita, qualquer um consegue fazer. A única coisa que você precisa é, primeiro, deixar o celular no não perturbe. Então quem não deixou ainda, deixa agora. Segundo, ficar sentado numa postura ereta. Se você tem facilidade em pegar no sono, se você está meio cansado ou cansada agora, é importante que você não encoste as costas na cadeira, ou se você perceber que está caindo no sono, você desencosta, porque senão você vai dormir na meditação. Qual que é o problema de dormir na meditação? Nenhum, você vai só perder a meditação. Mas dormir você já sabe, né? Então, é manter a coluna ereta, desencostada. E eu vou guiar vocês, fora isso não tem nenhum outro grande segredo. É algo extremamente simples.
e prazeroso. Vão fechando os olhos, focando na sua respiração. Ar que entra, no ar que sai. Vai perceber nesse momento, aqui, agora. Vai perceber nesse instante. Vai relaxando o seu corpo. E agora a gente vai fazer 3 respirações profundas, quadradas, onde a gente vai inspirar, prender o ar, soltar e expirar bem profundo no mesmo tempo, enquanto eu falo. Inspira profundamente, prende. Expira, esvazia. Prende. Mais uma vez, inspira profundamente. Prende. Expira. Prende. Inspira. Solta. E agora você continua inspirando e expirando normalmente e se permitindo relaxar cada vez mais. A cada inspiração e a cada expiração, você vai relaxando mais e mais, se permitindo acalmar seu corpo e entrar a níveis cada vez mais profundos. E agora você vai dirigir a mirada da sua vista de olhos fechados no ponto entre as sobrancelhas. Observar uma luz muito forte que entra desse local. E essa luz entra dentro de você e ela vai descendo pela sua coluna vertebral, relaxando cada célula do seu corpo, relaxando todo o seu corpo. E essa luz vai descendo, relaxando sua testa, seus olhos. Seus olhos vão ficando bem pesados, desligados, cada vez mais e mais pesados, como se você não conseguisse mais abri-los. Você vai se permitindo relaxar cada vez mais e mais. Vai relaxando a sua língua, sua garganta, seu pescoço, seus ombros. Vai relaxando seus braços, seu peitoral, sua barriga, seu abdômen. Vai relaxando todas as suas costas, seu quadril, suas pernas e pés. E você vai ficando completamente relaxado, relaxada. Sentindo o ar que entra, o ar que sai. Sentindo esse momento. Percebendo que você não está nem adiantado, nem atrasado. Você está no exato momento que deveria estar. Aqui, agora. Fazendo exatamente aquilo que deveria estar fazendo. E agora eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1, você estará no nível mais profundo de meditação. O nível onde todos os sons e ruídos externos são ignorados, todos os pensamentos silenciados, e todo o seu foco estará apenas na minha voz e na sua respiração. 3, você está indo muito bem, cada vez mais relaxado e mais profundo. 2, ruídos externos são silenciados. Todo o seu foco está na minha voz, na sua respiração. 1, você está no nível mais profundo, no nível alfa de meditação. Agora você vai ordenar a sua mente que ela silencie completamente. Você vai ficar tentando adivinhar o próximo pensamento.
Muito bem, perceba o silêncio. Agora eu quero que você se visualize, se imagine saindo do seu corpo e observando o seu corpo de fora, de onde ele está. Perceba seu corpo em cada detalhe nesta sala. Perceba esse equipamento incrível que você tem a seu dispor, que te é emprestado durante toda a sua permanência nesse planeta. Esse equipamento tão perfeito que não é você. Perceba seus braços e pernas que te levam a lugares incríveis, fantásticos, mais tecnológicos e complexos do que qualquer maquinário. Perceba seus olhos, seja grato por eles, que nunca se fartam de ver, de acumular visões, cenários, o rosto das pessoas que você ama. Seus ouvidos, que nunca se fartam de escutar, não se enchem sua memória, sempre perfeitos, te permitem ouvir a voz de seus filhos, pais, irmãos, cônjuges. Sinta gratidão por poder escutar, poder ver, falar, caminhar. Perceba seu sistema digestivo, quão complexo e maravilhoso ele é, capaz de transformar uma simples fruta em células em poucos minutos. Relaxe todo o seu sistema digestivo, estômago, intestino, fígado, rins. Perceba essa energia circulando em todo ele, o pâncreas, seu sistema cardiovascular, seu coração pulsando milhões de litros de sangue ao longo da sua vida, incessantemente. Seu pulmão absorvendo outros milhões de litros de oxigênio. Essa energia vital para a sua vida. Tudo isso acontecendo coordenado por esse cérebro potente e fantástico que você tem. Observe eles de fora. Sinta gratidão. Perceba o quão mágico é ter tudo isso funcionando tão bem. Ter a sua saúde intacta. E agora você vai se visualizar flutuando dessa sala. E a gente vai começar subindo, saindo pelo telhado. E subindo, subindo. A gente vai observando o resort, tão maravilhoso. A Bahia vai ficando para baixo, a gente vai subindo muito rápido, sentindo o calor do vento, do sol. E a gente vai saindo da atmosfera do planeta. E a gente passa a observar esse planeta lá de cima. Esse planeta tão belo, flutuando nesse espaço escuro, infinito. Daí de cima, você consegue avistar as estrelas, o sol e o nosso planeta azul, tão delicado, belo e sensível, simplesmente flutuando nesse local exato, a uma distância exata de uma estrela, entre tantas centenas de bilhões de estrelas e galáxias, aqui no nosso cantinho do universo. E ao observar esse planeta, você percebe que existem mais de 8 bilhões de vidas nesse exato momento, vivendo aqui, nessa pequena esfera azul. Pessoas dormindo, pessoas acordando, pessoas trabalhando, pessoas descansando, pessoas se amando, pessoas lutando, pessoas nascendo, pessoas morrendo. E você é apenas mais uma dessas 8 bilhões de almas vivendo nesse breve espaço de tempo. Perceba a calma, o silêncio
que tudo é daí de cima. Perceba quão pequenos são seus problemas, suas dúvidas, seus medos. Perceba o quão impermanente eles são. Apenas uma breve poeira, num breve espaço de tempo. Quero que agora a gente faça uma viagem no tempo. E nessa viagem você começa a voltar. E você visualiza seus pais mais jovens. Vai voltando, visualiza seus 4 avós, seus 8 bisavós, 16 tataravós, 32 pentavós. E a gente vai voltando, 64, 128 octavós, 256, 512, 1024 decavós. Perceba que em apenas 300 anos, mais de 5.000 pessoas estiveram envolvidas. Seus antepassados, perceba o quanto eles lutaram, viveram, amaram, sofreram, passaram por guerras e pandemias e lutas. E, no entanto, o sangue deles está hoje correndo em suas veias. Você é descendente de uma geração vencedora, uma geração que passou por séculos, por milênios, cujo DNA hoje está no seu corpo. Perceba essa força no seu corpo. Perceba a força de todos os seus antepassados dentro de você. Inspire profundamente, se conecte nessa força. Perceba que nada você deve temer. As coisas simplesmente vêm e vão. Você tem toda essa energia e essa força e essa coragem dentro de você. Você é inabalável, imbatível, assim como seus antepassados foram. E agora a gente começa a olhar para frente. Você visualiza seus filhos, seus netos, bisnetos e tataranetos. E a vida vai seguindo o seu curso, belo, perfeito, de mudanças, de transformações. E tá tudo bem. E agora, nesse momento do espaço, você vai visualizar uma tela gigante na sua frente. A sua tela da vida. A sua tela da vida é seu cockpit mental. O local onde você consegue acessar diretamente sua mente, seus sentimentos, suas emoções. E ao fazê-lo, você sente exatamente o que sentiu naquele dia. Você se conecta às mesmas emoções e sentimentos. E nessa tela, eu quero que você visualize agora um momento muito especial da sua vida. Um momento onde você teve extremo orgulho e satisfação de ser quem você é. Um momento onde você se conectou àquilo que existe de mais profundo dentro de você. Eu quero que você viva agora esse momento em cada detalhe, em cores e sons, imagens. Se conecte nesse sentimento. Viva, veja os sons, as cores, os cheiros. Sinta essa energia, sinta o orgulho que você sentiu nesse dia, nessa situação. As pessoas te olhando, felizes por você. E você percebendo que havia passado por inúmeras dificuldades, mas que tudo valeu a pena. Sinta essa energia
Sinta essa conexão com o infinito, com Deus, como quer que você queira chamá-lo. Sinta os mesmos hormônios, os pelos se arrepiando, essa energia circulando no seu braço, no seu corpo. Perceba que sim, houveram desafios e dificuldades e lutas, e sempre haverão, mas cada uma delas te deixa mais forte, mais resiliente, mais sábio, mais sábia. Cada uma delas te fez ser quem você é hoje. Portanto, sinta gratidão por todas as dificuldades que você viveu e por todas que você ainda vai viver. Muito bem, você está indo muito bem. E agora, eu quero que você visualize nessa tela da vida o final de semana, os próximos dias que teremos todos juntos aqui. Um final de semana fantástico. Quero que você veja toda essa energia em você. Quero que você viva isso agora, dentro de você, antecipadamente. Muito bem. Você está indo muito bem. Inspira, expira. Quero que você agora visualize as pessoas que você mais ama nessa tela da vida e emane todo esse amor, toda essa energia para cada uma delas. Filhos, pais, irmãos, cônjuges, amigos, colegas, todos. Sinta essa energia, esse amor expandindo de você. Muito bem. Você está indo muito bem. Dê um sorriso, se conecte a essa energia, a esse amor, a essa paz. E perceba que todo o seu futuro será exatamente aquilo que você quiser que ele seja. Será exatamente aquilo que você criar dentro de você e manifestar através de suas palavras, ações e da consistência em sua vida. Você é a única pessoa responsável por atingir todos os seus objetivos. Inspira, expira. E agora a gente vai começar a voltar. E a gente vai voando de volta, sentindo o calor do vento, batendo no nosso rosto. E a gente vem de repente chegando de volta nessa sala. E você olha novamente seu corpo aí, onde você o deixou, com uma energia muito maior, mais poderosa, reluzente. Perceba essa energia de toda essa sala, o quão palpável ela está. Esse amor que nos conecta a toda essa família juntas, lutando, crescendo, evoluindo, servindo aos seus clientes, colaboradores, colegas, acionistas. Perceba que tudo está conectado. Você é parte desse todo. Não existe separação, existe apenas a unidade. Assim como estamos unidos a todo o universo, assim como cada gota do oceano é o oceano, ela apenas por breves instantes se separa para então retornar a todo o oceano. Perceba que você é o oceano,
Você é essa energia divina, eterna. Sinta essa força, sinta esse poder dentro de você e perceba que este e esta é você. Vai entrando no seu corpo agora, sentindo novamente suas pernas, seus braços, seu pescoço, seu peso vai voltando, você vai se conectando e muito lentamente, de olhos ainda fechados, você vai se levantando, com cuidado para não derrubar nada, para não cair, vai levantando bem lentamente. De olhos ainda fechados, coloquem as mãos na cintura, na posição de poder, na posição dos super-heróis. Nessa posição, 2 minutos nessa posição, te aumentam o seu nível de dopamina, oxitocina, testosterona, te trazem mais foco, mais calma, mais força. Vamos inspirando, expirando. Inspira, expira. E agora eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1 você estará de volta, presente, conectado, conectada, se sentindo muito melhor do que antes. 3, você vai voltando, cada vez mais e mais. 2, cada vez mais presente, conectado. 1, vocês estão de volta, presentes e conectados, se sentindo muito melhores do que antes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, podem abrir os olhos. Podem se sentar. E aí? Quem está se sentindo melhor agora do que estava antes? Levanta o braço. Ó. O que a gente fez? Imagina se você vai iniciar uma reunião comercial. Aí vocês entram na reunião comercial, senta 10 pessoas ali numa mesa, 10 pessoas com celular, 10 pessoas com problema em casa, família, filho, papagaio, conta, não sei o que, tudo acontecendo, fica todo mundo ali assim. Ah, e aí, fez aquele relatório? Como é que foi a venda lá? Subiu, caiu, não sei o que. Vocês estão dando 5% da sua atenção para aquela reunião. E está todo mundo ali envolvido com as outras coisas todas. Agora, quando você começa a trazer intencionalidade, quando você começa a trazer o seu foco para o momento, quando você começa a mudar seu estado de presença, você passa a estar 100% ali. E aonde que acontecem os resultados? Vamos pegar, sei lá, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, quando ele está jogando futebol. Quem é de Portugal aí? Olha lá, homenageando. Alguém já viu o Cristiano Ronaldo batendo um pênalti, pegando o celular, ligando para a mulher dele, ou vendo se fez as compras do mês, alguma coisa? Vamos lá. Amor, peraí que eu já te ligo, vou lá, deixa eu chutar aqui, estou na final da Copa. Né? Alguém já viu o Lewis Hamilton olhando no Instagram enquanto ele está pilotando a corrida? Alguém já viu o cantor? Quem que falou do Luan Santana ali ontem? Alguém já viu um cantor enquanto ele está cantando, está zapeando na internet? Gente, as pessoas de alta performance, todas, no mundo inteiro, quando elas estão jogando, Tiger Woods jogando golfe, elas estão 100% no momento presente. Agora, se você quer ter alta performance na sua vida, você tem que estar presente também. E para a gente estar presente, a gente tem que aprender a trabalhar esses protocolos, a trabalhar essas chaves, a desativar a mente do futuro, do medo, da ansiedade. E as lentes são sobre isso. As lentes são para te levar e te conectarem nesse lugar. O que a gente fez agora foi uma breve degustação de um protocolo onde vocês conseguiram já chegar nessa mudança de estado. Só que existe forma de você fazer isso de forma consistente, mais profunda, mais continuada e medir esses resultados. A gente observa quando a gente faz esse treinamento todo numa empresa,
aumenta, a gente fez no grupo Arcon de Uberlândia, quem conhece? Eles têm 2.800 representantes de venda, 5.000 colaboradores, a gente fez para todo mundo. Você consegue observar a evolução em venda. Você fez grupo Roldão, atacadista também, você vê diminuição de absenteísmo, de turnover, de custo de assistência de saúde, tudo. Por quê? Porque a gente está tratando a mente das pessoas. As pessoas param de estarem dispersas, desfocadas, com medo. Quem aí está ansiosa com relação a essa mudança, essa impermanência da fusão? Levanta o braço. Todo mundo. Mas quem estava muito mais antes do que agora? A hora que você começa a visualizar, você fala assim, cara, é só uma mudança. A vida, ela é impermanente. Só que o que a gente precisa entender, gente? Que tudo que a gente precisa, a gente já tem. O que é a coisa mais importante da nossa vida? Quem aí quer falar? Coisa mais importante da sua vida, qual que é ela? Tem uma antes da saúde. A própria vida. A própria vida é o mais importante. Porque você está vivo, você tem outros problemas. Aí depois é a saúde. A gente tem vários problemas. Até tem um problema de saúde, aí você só tem um. Todo o resto some. Só que se você já tem a saúde, se você já está bem, se você já está vivo, cara, você já tem 99%. Todo esse resto, como disse Sêneca, são bugigangas que brilham. A gente fica focando, perdendo tanto tempo, enquanto a gente já tem. Quero ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, quero produzir, quero vender, tudo isso faz parte. Mas você não pode condicionar a sua felicidade a isso. Você tem que definir a sua felicidade, a sua gratidão agora. Todo o resto é uma consequência disso. Todo o resto vai vir a partir disso. Então a lente 1 da lente da gratidão é a gente ter esse mindset positivo. Entender que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E a morte? A morte é ruim? Não, a morte é natural. Mais uma vez, a gente vem, dá as 80 voltinhas e volta. E é isso, às vezes você tem um bônus, às vezes não. A doença, ela é ruim ou ela é boa? A doença só é. A doença é uma manifestação de algo ruim que você foi vivendo. Você foi acumulando e ela deu aquilo lá. Mas a forma como você vai reagir à doença é o que importa. Eu já tive inúmeros amigos, pessoas que passaram por doenças graves, que falaram, isso foi uma das melhores coisas da minha vida, foi um wake-up call para mim. A minha própria foi um wake-up call, foi a melhor coisa. Porque eu passei a entender que a vida realmente ela é impermanente. Que a gente vem e a gente vai. E o mindset positivo é você entender isso, que cada obstáculo que você tem na sua vida é o caminho. Se você está dirigindo para sua casa, tem uma árvore caída na rua, qual que é o caminho? Você vai ter que dar a volta, aquele é o caminho. O obstáculo na nossa vida é o caminho. Então, estamos passando uma fusão, vão ter mudanças de cargos, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que vai ser. Está tudo bem, fica feliz procurando as oportunidades. Porque vocês concordam que algumas pessoas vão se dar muito melhores depois da fusão do que antes? E o que impede que essa pessoa seja você? Só a sua decisão. É só você, como diz lá em Minas, lá no Mato Grosso também, é só agarrar no chifre do boi. Agarra no chifre do boi ali, vamos trabalhar, e vamos estudar, e vamos melhorar. Como que você pode ser melhor do que você foi ontem? Quem aí acha que consegue todo dia ser 1% melhor do que foi ontem, hoje? Aí, levanta o braço. 1% só melhor. Se você fizer isso de forma consistente, no final do ano você é 37 vezes melhor do que você foi no início do ano. Esse é o poder do juro composto. Então, dentro da lente da gratidão, a gente mergulha no amor fati. Ame o destino. Ame tudo que o destino te traz. Tudo. Aquilo é a sua oportunidade. Aquilo te traz oportunidade. Depois a gente tem a lente 2 da humildade. Os estoicos, os imperadores romanos, quando eles iam chegando da guerra, eles pediam para um assistente dele ali no ouvido, falando memento mori, que significa literalmente, lembre-se de que você é mortal. Porque quando você lembra disso, eles vinham parecendo semideuses, chegando aquela coisa toda, ele queria lembrar que ele era mortal, que ele era humano. Quando você lembra da sua mortalidade, a gente fez isso de forma breve aqui agora, vocês viram os seus antepassados que já foram, os seus netos
Igual você não sabe o nome dos seus tataravós, seus tataranetos também não vão saber o seu não. Puf, foi. Seus bisnetos talvez não saibam. E aí? O que você está tão no legado? Para de bobagem. Vive aqui agora, o presente. Nós somos seres que a gente vem e a gente volta. E isso nos traz humildade. Isso nos traz, a hora que você começa a entender que todo aquilo que está te tirando o sono, nossa, fecha os olhos e fala, cara, daqui uma semana isso tem importância? Daqui um mês isso vai ter importância? Daqui um ano com certeza não vai ter. Daqui 10 anos, esquece. Então, quantas dificuldades, quantos desafios, quantas conquistas vocês já viveram e a gente volta para o mesmo ponto. Nossa, estou ansioso, estou com medo, vai dar certo. Relaxa. Cara, em paz. Acalma o coração, foca no que você tem que fazer. Aí a gente vai para a terceira. Bom ou ruim? Como é que a gente sabe se é bom ou ruim? Essa fusão é boa ou ela é ruim? Eu vou contar para vocês a história desses cavalos que entraram no sítio de um fazendeiro. Apareceu um cavalo selvagem no sítio de um fazendeiro. O cavalo entrou no curral, aquele cavalo maravilhoso. O vizinho chegou, nossa, o que é esse cavalo aí? Ele falou, ele apareceu. Nossa, que sorte a sua, hein? Ele falou, será? Talvez. Deu um tempo, esse cavalo fugiu e levou junto os cavalos dele. Os cavalos sumiram tudo do pasto, o vizinho foi lá de novo e falou, nossa, cadê seus cavalos? Ele falou, fugiram. Falou, que azar, hein? Ele falou, será? Talvez. Daí um tempo voltou uma tropa toda, encheu o curral deles, cavalos selvagens lá. O vizinho falou, nossa, que sorte a sua, encheu esse curral agora? Ele falou, será? Talvez. Aí daí um tempo, o filho dele foi montar num cavalo para amansar, caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho, nossa, que azar, hein? Seu filho quebrou a perna. Ele falou, será? Talvez. Aí teve uma guerra na região, todos os jovens foram levados para essa guerra, vários morreram, o filho dele ficou vivo. Ou seja, sorte ou azar? A gente não sabe, a gente não tem capacidade para saber. O que a gente tem capacidade para saber é que quando você olha para a sua vida passada e você começa a conectar os pontos do que você viveu, você vê que você só está aqui hoje porque você teve os desafios que você teve. Aquele namoro que partiu o seu coração quando você era jovem, depois o outro, foi o que te permitiu estar com a pessoa que você está hoje. Aquele emprego que você não conseguiu, ou aquele outro que você perdeu, foi o que te permitiu estar aqui hoje. Então percebam que todas as dificuldades que vocês tiveram na vida, foi o que trouxeram vocês até aqui. Então a gente fala, não quero dificuldade. Imagina que você pudesse apertar um botão e você ter todo o dinheiro do mundo, toda a fama do mundo, tudo, e ficar numa ilha lotado de riquezas e carros e tudo. E você nunca mais fosse ter nada de dificuldade, nada, você vai ficar lá. As pessoas vão te servir lá o resto da vida, com todo o dia, você fica lá nessa ilha, lá, vendo dono de tudo. Quem gostaria de estar nesse lugar? Tá vendo? A gente acha que a gente quer essa, mas não é isso. A gente quer o desafio, a gente quer a conquista. O bem material por si só, mais uma vez, bugigangas que brilham. A gente quer o desafio. A sua casa dos sonhos, daqui um pouco vai virar pó, ela muda. A sua roupa que você acabou de comprar, daqui a pouco é um pano velho. O seu carro do ano, daqui a pouco é lata velha, tudo passa, tudo é impermanente. Você só consegue se alimentar porque um vegetal, um animal se transformou naquilo. Um homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Uma pessoa não entra 2 vezes no mesmo rio. A segunda vez não é a mesma pessoa, nem tampouco o mesmo rio de Heráclito, porque tudo é impermanente. Então abracem a mudança. Vejam nesse momento a oportunidade que vocês têm para saírem ainda melhor. A terceira lente, a fé. Então, gratidão, humildade e fé. A hora que você tem fé... Quem aí tem fé? Levanta o braço. Boa, a grande maioria. Quem tem fé? Se você tem fé, você tem fé. Não dá para você ter meia fé. Porque se você acredita que existe algo maior, algo que cuida da gente, algo que criou, algo que fez... Você entende que tudo que acontece tem uma razão, tem um propósito, por mais que você não enxergue. Então, se você vai no médico, o médico fala que você tem que operar, você tem que tirar um braço, porque você está com uma doença, tem que fazer alguma cirurgia, vai te cortar, te abrir, te costurar. Ele te cura. Você não vai sair de lá grato ao médico, porque ele te curou?
Agora, se Deus manda isso, algo para você, você não vai ter gratidão, você vai achar que ele está distraído, que deu errado. Então, você não tem fé. Então, se você tem fé, usa essa fé para você entender que está tudo bem. Tudo é impermanente, tudo vai passar. E aí a gente começa a olhar sobre o que a gente está construindo, sobre qual que é o nosso propósito. O que nós estamos fazendo aqui? Então tem uma outra história muito bacana que tinha 2 homens empilhando tijolos ali, subindo um muro. Aí chegaria um deles e falou: o senhor, o que o senhor está fazendo? Ele falou: estou construindo um muro, empilhando essas pedras aqui. E chegou em um segundo e falou: e o senhor, o que o senhor está fazendo? Ele falou: estou construindo uma catedral. O que muda do trabalho dos dois? O propósito, o sentido que cada um dá nesse trabalho. Então você pode vender graxa, ou você pode manter uma indústria funcionando, gerando renda, gerando produtos para um país inteiro. Você pode vender cloro ou tratamento de água, ou você pode vender vida, que é o que a água traz para as pessoas, para o planeta. Então percebam que vocês são parte desse elo. Mais uma vez, uma gota do oceano é o oceano. Ela só espirra por um instante, ela volta a ser o oceano de novo. Não tem uma gota que é menos oceano do que a outra. E não tem uma pessoa que é menos pessoa do que a outra. Vocês são todos parte dessa família que é a NCH e agora que é com a nova empresa, Solani, né? Então, vocês passam a ser parte desse oceano maior. Vocês não são menores, vocês são iguais de um oceano ainda maior. Então abracem essa mudança, sejam gratos por ela. Fala: que incrível que nós vamos ter essa fusão, que incrível que nós vamos ter essa nova fase, que incrível que eu vou poder me renovar, conhecer pessoas fantásticas, ampliar minha rede de produtos, ampliar. Querem uma ótima notícia? Vocês vão ter um mega concorrente a menos. Olha que show. Então só isso aí você já fala: nossa, já estou muito melhor do que eu estava. Depois a gente mergulha na lente da sabedoria. Know thyself. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. O reino de Deus está dentro de você. Nada está fora, tudo está dentro. Know thyself. Tem uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, que foi um judeu, psiquiatra, preso em um campo de concentração nazista, e ele passou esse período muito duro, escreveu um livro maravilhoso, e ele traz uma frase que ela é muito, para mim é uma das frases mais impactantes para trazer a importância da sabedoria, que é o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento, e nesse momento reside a nossa sabedoria, a nossa capacidade de agir de forma racional e não reagir de forma irracional. As pessoas podem te tomar tudo. Imagina uma pessoa num campo de concentração, ela perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu o orgulho, perdeu tudo. Foi despida de tudo. E o que ele escreveu? As pessoas podem tomar tudo, 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 sua liberdade, tudo, mas elas não te tomam o poder de escolher como você vai se sentir e reagir a qualquer coisa. Esse poder é seu. Então, entre o estímulo e a resposta existe um instante. Qual que é o estímulo? Estou dirigindo, indo para o trabalho, pum, me fechou no trânsito. Me fechou no trânsito, qual que é o meu input, output, processamento? Me fechou, qual que é a minha resposta? Põe o braço para fora, grito, xingo, ativo minha amígdala, encho meu corpo de cortisol, viro um monstro, chego na empresa revoltado. Cadê aquele relatório? Pô, não entregou, mas ninguém faz nada, só eu que faço tudo nessa empresa. Tem um dia péssimo, chego em casa com essa energia, vejo minha esposa, minha namorada, falo: e aí, como é que foi? Ah, não foi, blá, blá, blá. Você destruiu o seu dia. Por quê? Porque entre o estímulo e a resposta, você deixou ser sequestrado pela amígdala. Encher seu corpo de cortisol por uma pessoa que entrou com o carro na sua frente, que você nunca mais vai ver na vida e tanto faz. Então, entre o estímulo e a resposta, vai com Deus, tenha um ótimo dia você também. Deve estar mais atrasado que eu para ter essa pressa toda e não dá certo. Aí você chega na sua casa e sua esposa, seu marido olha para você e fala alguma coisa: trouxe o pão? Não, esqueci. Não, mas você também não vai. Você olha e faz assim, ó.
A hora que você estiver no nível Jedi, você fala assim, eu também te amo. Você começa a entender que na maior parte das vezes o silêncio é a melhor resposta. A não ação é a melhor ação. A gente acha que a gente tem que responder tudo, você não tem que responder nada. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. A hora que a gente começa a controlar nossa mente nessa linha, você faz maravilhas. A hora que a gente entra nessa lente, a gente traz técnicas de feedback. Técnica de feedback, fizemos junto, eu e meu querido Fábio. A gente fez um retreat junto, eu e o Fábio, chamado Above and Beyond. 3 dias aprofundando nessas lentes e no conhecimento de prática de meditação. Depois a gente pode até ver se faz uns extras aqui junto, hein? Ao longo da tarde, aí, quem quiser. Mas técnicas de feedback, por exemplo. Eu fiz um curso em Harvard chamado OPM, que é Owners and President Management, para donos de empresa. E lá a gente teve essa aula de feedback. Tanto que é importante, feedback é a ferramenta mais poderosa que existe para uma empresa. Não tem nada mais poderoso que feedback. E para um relacionamento também. Porque a pessoa está tirando o tempo dela para te falar algo que você precisa melhorar, concorda? Que é um presente, quando alguém está te dando um feedback. Mas a gente não recebe isso como um presente. A gente simplesmente, o que a gente faz? Ativa a amígdala, ou seja, a pessoa vai te dar um feedback, fala, ó, vamos lá, João, vou te dar um feedback. Na hora que eu falo isso pro João, o que acontece? Amígdala, general, cortisol, coração acelera, sangue, extremidade, pupila dilata, fica ali já esperando, como é que eu vou sair dessa enrascada aqui agora? Você não está nem prestando atenção mais no feedback, porque você está com medo, você está em estado de luta e fuga naquele feedback. Vamos mudar e vamos ressignificar isso? Vamos. Então o feedback é um presente, não é? Então vamos receber igual um presente? Vamos combinar, todo mundo entre nós aqui, ó. O feedback é um presente. O que a gente fala quando a gente ganha um presente? Obrigado. A gente gosta de todo presente que a gente ganha, mas o que a gente fala? A gente usa todo presente que a gente ganha, mas o que a gente fala? Obrigado, o feedback é um presente, não é? Então você não precisa usar, você não precisa gostar, mas o que você fala? Obrigado. E é só isso? Sim, vamos combinar que é só isso. Você vai, escuta, fala obrigado, aí você sai, aí você espera 1 hora, 1 semana, 1 mês, dependendo do seu contexto. Aí depois você vai mudar através das suas ações. Por quê? Porque você não está mais naquele estado de luta e fuga. Aí você pensou, refletiu, realmente eu tenho feito isso, poderia melhorar, poderia fazer aquilo outro. Ó, já mudei, já estou chegando mais cedo, estou vindo, estou trabalhando, estou aqui, lá. Você mudou. Alguém de vocês teve algum caso que você recebeu um feedback e você foi dar, falou, não, mas você está errado, porque veja bem aquilo. A pessoa falou, você tem razão, eu estava viajando aqui no meu feedback. Não tem esses casos, porque a pessoa já acha aquilo que ela está te falando. Então você vai mudar suas ações dali para frente, não dali para trás. E é isso. Então quando a gente começa a trazer esse tipo de ação para as pessoas, para as empresas, o resultado é fantástico, porque você passa a atuar, a se relacionar num outro nível, não nesse nível de guerra, mas no nível de paz, de foco. Na lente da coragem, a lente 6, a gente traz um conceito fundamental. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você simplesmente triunfar sobre o medo. Você vai fazer mesmo com medo, você vai lá e faz. Agora, sabe quanto tempo de coragem vocês precisam ter para fazer as maiores coisas na vida de vocês? Quem aí quer chutar um tempo? Isso é científico. Segundos. 10 segundos. 10 segundos de coragem é o que vocês precisam para fazer as maiores coisas na sua vida. Os Navy SEALs, a elite da Marinha Americana, você já deve ter visto filmes deles, o treinamento deles é uma coisa absurda para virar um Navy SEAL. Foram lá e prendem esses terroristas, os caras são super bem treinados. Dentre eles, você tem que ser muito corajoso para ser um Navy SEAL, fazer o que eles fazem. E dentre eles tem os que ganham medalha de honra ao mérito, Bravery and Honor, os corajosos dos corajosos, né, do presidente americano. Aí foram pesquisar com eles, escuta, como é que você ganhou essa medalha? Como é que você tem tanta coragem assim? O que você fez? Aí foram olhar, cada um dos depoimentos, tomei um tiro aqui, carreguei o cara, fui para lá, o outro estava ali na zona de tiro, eu peguei, levei, fui, corri. Tudo foram 10 segundos de coragem.
E eles foram vendo que tudo que eles tinham feito era uma coisa que a maioria das pessoas faria também por um amigo, por uma família. Não, foi peguei e fui. É na hora, é um instante. Tem inclusive um filme do... Oh meu Deus, como é que ele chama? Querida, comprei um zoológico, com o Matt Damon. Alguém já assistiu esse filme? É um cara, filme muito bom, baseado em fatos reais. Ele perde a esposa para o câncer, está quebrado com 4, 5 filhos e não tem dinheiro para pagar o financiamento da casa dele, tem que mudar. E ele vai atrás de uma casa para alugar. Aí tudo muito pequeno, muito caro. Aí acha essa casa que ele acha maravilhosa. Fala, nossa, que casa linda. Vai lá e abre a janela. Estava no budget dele. A hora que ele olha, uma girafa, um rinoceronte, um leão. Ele fala, gente, o que é isso aqui? O cara fala, então, esse é um zoológico da prefeitura. Quem quiser alugar essa casa tem que gerir o zoológico. Comprar essa casa no leasing lá. Ele falou, tá. Ele vai lá e compra o zoológico. Imagina, você está quebrado com 5 filhos, você compra o zoológico. Aí deu super certo, o zoológico está lá, né, fizeram filme com ele. Aí perguntaram para ele, cara, como que você teve coragem de comprar um zoológico no momento mais difícil da sua vida? Ele falou, eu aprendi que na nossa vida, tudo que a gente precisa fazer para conseguir as maiores coisas são 10 segundos de coragem. Então eu fui lá e usei aquela minha coragem absurda e resolvi comprar. E depois trabalhei em cima, depois é sobre disciplina, é sobre consistência. Aí ele vai mostrar para os filhos dele, fala, meus filhos, vem cá para vocês verem como eu conheci a mãe de vocês. Ele leva eles num restaurante, lá de fora, tem a vitrine assim. Ele fala, eu estava andando aqui, a hora que eu olhei, eu vi aquela mulher maravilhosa lá tomando um milkshake. Eu olhei e falei, gente, é muita areia para o meu caminhãozinho, não vou ter coragem de falar com ela. Eu falei, eu vou lá, vou usar meus 10 segundos de coragem. Aí ele chegou lá do lado dela, falou, oi, tudo bem? Esse milkshake aí é bom? Ela falou, é uma delícia, você quer provar? Aí ele sentou, não, já foi 5 segundos, falta mais 5. Sentou, tomou o milkshake e começou a conversar. E depois se casaram, tiveram os filhos. Então perceba que depois não é coragem, depois é disciplina, é consistência. A hora que você vai pegar um telefone para ligar para um cliente, é 10 segundos que você precisa. A hora que você vai levantar da cama para ir malhar, acordar mais cedo, você está com aquele sono, o corpo está falando fica, você fala eu tenho que ir, você levanta, lava o rosto, depois é 10 segundos. Depois, gente, é disciplina, é consistência, é resiliência, é a gente não desistir, é a gente estar lá todo dia um pouco todo dia. Todo dia um pouco todo dia. Hoje eu não estou bem, faço um protocolo, fico bem, vamos lá. E a gente vai assim mexendo o ponteiro das nossas vidas. E por fim a gente entende que tudo na nossa vida, a 7ª lente, é sobre, nossa vida não é sobre nós. Nossa vida é sobre as pessoas que a gente toca. A nossa vida é sobre o nosso servir. E esse conceito estoico que chama simpatia, Marco Aurélio disse, o que faz bem às colmeias faz bem à abelha. O que faz mal à abelha faz mal à colmeia. Então nós estamos todos conectados dentro de um mesmo organismo. Nós somos todos parte desse mesmo ser. E quando a gente entende isso e a gente leva isso para a nossa vida, para os nossos clientes, para a nossa família, para os nossos colegas, a nossa vida é transformada. E agora eu quero deixar vocês aqui com uma última frase, com uma última história, que é a seguinte: um rei tinha uma guerra que ele tinha que ir lutar essa guerra. E ele estava com muito medo, ele estava muito inseguro, sem saber se voltaria. E ele reuniu todos os sábios em volta de uma mesa e falou, eu preciso muito que vocês me deem uma frase para que no momento mais difícil da guerra da minha vida, que eu tiver ali, que eu achar que eu não tenho mais chances, eu quero que essa essa palavra me dê força, que essa palavra me faça ter energia para me voltar e lutar. Só que eu quero algo que seja pequeno, que caiba em um anel, porque eu não quero perder, eu quero que fique ali para me olhar. Os sábios conversaram entre eles, ninguém sabia o que escrever, e um camponês estava ali próximo e falou, olha, eu tenho uma frase dessa. Ele falou, tá bom, então escreve ela e me dá aí que eu vou pôr aqui no meu anel. O camponês escreveu e ele colocou essa frase e ele falou, em determinado momento no meio da guerra ele foi cercado, entrou, se escondeu ali na mata, as pessoas perseguindo ele ficou ali no cantinho, em pânico, com medo, falou, vou morrer nos próximos minutos, deixa eu ler aquilo. Abriu, estava escrito,
This too shall pass. Isto também vai passar. Ele acalmou, respirou, se conectou, veio a noite, o reforço voltou, eles ganharam a guerra, voltaram naquela procissão comemorando todo aquele espólio de guerra. Ele chegou de volta no reinado dele, olhou, chama aquele camponês, porque no momento mais difícil as palavras dele me fizeram ressurgir, ter força, lutar e vencer. Quero dar muito ouro para ele. E o camponês chegou e falou, o que você quer? Ele falou, eu quero que você leia o que está escrito aí agora. Não, eu li, isso foi o que me ajudou naquele momento. Ele falou, leia novamente. Ele pegou o papelzinho, This too shall pass. Isto também vai passar. Ou seja, gente, os bons momentos, eles passam. Os momentos difíceis e ruins, eles passam. Tudo passa, tudo é impermanente, tudo vem, tudo vai, tudo se transforma. E quando a gente aprende a olhar a vida sem apego e sem medo, é uma vida que você passa a viver com a calma da mente, com felicidade, com conexão. E é isso que eu desejo para todos vocês nessa fase, nessa vida, nesse momento e sempre uma vida conectada, presente e feliz. Muito obrigado a todos. Deixa eu te falar uma coisa que talvez doa. Segundo Harvard, 31% do seu custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta da improdutividade, da saúde mental dos seus colaboradores e a sua. Se a sua folha é de 500 mil, você está queimando 150 mil todo mês. E sabe o pior? Esse dinheiro não volta. Mas eu posso te mostrar como parar esse vazamento invisível, essa água escorrendo pelas mãos. No dia 1º de novembro eu vou abrir a nova moeda. Como transformar foco, energia e disciplina em lucro líquido, sem precisar vender mais, contratar mais equipe. E o que você vai aprender aqui, eu já apliquei em algumas das maiores empresas do Brasil, empresas da Endeavor, grupo ao qual eu faço parte, o IPO, Young Presence Organization, o governo do estado de Minas, a polícia do estado de São Paulo, o BOP e mais de 30 mil pessoas. Clique em Saiba Mais e garanta sua vaga no dia 1º de novembro.